Acabei de deixar o Isaac na escola e eu aproveitei para vir conversar um pouquinho com vocês, né? Falar como que tá sendo a adaptação dele lá e responder algumas perguntinhas que me fizeram, se a escola é particular, essas coisas. Bom, é o primeiro ano, né, que o Isaac tá estudando lá, na verdade, porque eu coloquei ele lá quando ele fez 4 anos. Eu coloquei, a escola era nova, não foi, assim, indicação de ninguém. Eu coloquei porque é aqui pertinho da minha casa, é na rua de baixo aqui de casa. E é uma escola que aparenta ser uma escola muito boa. É tudo novinha, acabou de ser reformada. E eu fiquei muito feliz por ser pertinho de casa. Então, por esse motivo que eu coloquei ele lá. Mas não foi indicação de ninguém. Na verdade, o Isaac ele é o primeiro autista diagnosticado que estuda lá. Quando ele foi pro pré-1, né, com 4 anos, ele já tinha o diagnóstico, porque o Isaac recebeu o diagnóstico de autismo, ele tinha 3 anos e 4 meses. Então, com 4 anos, ele já foi para a escola com o diagnóstico. Então, ele foi a primeira criança com o diagnóstico a entrar lá. E eu senti, assim, que eles me deram um apoio muito grande, quanto da diretora, quanto das professoras, que ele teve aula até agora. Embora não teve aula presencial, só teve, com 4 anos ele teve 1 mês só, 1 mês e pouquinho de aula presencial, depois foi online, mas as professoras também que ele teve online, pra mim eu não tenho do que reclamar. Sempre eu mandava vídeo, mandava as atividades do Isaac, ela sempre me orientava como eu deveria fazer, tudo, pelo fato do Isaac não escrever, porque o Isaac ele tem bastante dificuldade motora, né, para escrever, ele tem bastante dificuldade, eu percebo também que ele não tem muito interesse. Então, elas me apoiou muito nessa parte, me ajudou muito, né, me deram várias dicas, então eu sinto que a escola me apoia muito nessa parte. Aí, esse ano ele começou nas aulas presenciais, aí no começo do ano eu já fui lá na escola, conheci a professora, tudo, e eu fiquei bem, assim, tranquila, pelo fato da professora ser muito boazinha, e ela é parente dos parentes do meu esposo. Então, na hora que ela viu o sobrenome do Isaac, ela já falou que era sobrinha de uma prima do meu esposo, e eu já fiquei, assim, mais tranquila. E
E é isso. Por enquanto, eu não tô tendo do que reclamar, tá sendo, assim, muito bom. Aí, no começo, eles falou que ele não ia ter uma aluna pesquisadora agora, porque tava difícil, que a prefeitura não tinha mandado, que ia ser uma só para 3 autistas. Aí, nessa parte, eu não gostei. Não gostei, fiquei bem, assim, irritada, porque eu já não queria mandar o Isaac. E ainda mais para ele ficar sozinho, né? Sendo que é um direito dele ter uma acompanhante perto dele. Aí eu já não gostei, conversei com meu esposo. Aí ele falou que ele foi lá na escola, conversou com a diretora, tudo. Aí explicou que no dia que não tivesse acompanhante para ele, a gente não ia mandar, que eu preferia ele em casa, né, comigo, que pelo menos assim, eu ajudo ele, tudo, agora na escola. A professora lá dando aula e ele lá sozinho. O Isaac, ele é muito inteligente, mas devido ao autismo, ele é bem agitado, né? E ele tem muita dificuldade de se concentrar. A concentração dele é bem pequena. Ele não é que nem as outras crianças que senta, pinta, consegue se concentrar a aula toda. Ele não, ele desconcentra muito rápido. Qualquer barulhinho, passarinho que estiver cantando, para ele já tira a concentração dele total. Aí nessa parte eu já não gostei muito, mas ele foi agora, a primeira semana ele foi 3 dias, ele foi 3 dias, as aulas começou na quarta-feira, até que eu gravei para vocês. E no primeiro dia já tinha uma acompanhante lá para ele. No segundo também, no terceiro também, não tive do que reclamar. O primeiro dia, como que foi o primeiro dia do Isaac? Bom, eu sinto assim que ele tava com. Aqui em casa ele tava bem animado para ir na escola. Eu falava da escola para ele, ele já ficava super feliz, falando que ele ia, que ele queria ir, que ele tava super feliz. Na hora que chegou na porta da escola, ele começou a chorar. Chorou um pouco, tudo. Aí eu entrei com ele ficou chorando um pouquinho, mas o Isaac, ele não é aquelas crianças escandalosas para chorar. Eu sempre, desde a creche, eu sempre falo que o Isaac, ele tem um choro comportadinho. Ele chora, mas ele é muito comportado. Ele sabe que ele tem que ficar, ele então ele não fica se jogando no chão, gritando, esperneando. Ele é muito educado, acho que nessa parte, então ele chora comportado. Eu, quando era pequena, não chorava comportado igual ele, eu já me jogava no chão, fazia aquele escândalo. Então eu acho que nessa parte o Isaac ele é bem comportado. Aí deixei, ele chorou, né, só pra entrar os primeiros 3 dias. Aí, depois na semana passada, ele foi um dia só da semana, porque teve a parte do carnaval, tudo. Aí teve só aula na quinta e na sexta-feira. Aí na quinta ele foi, até pelo fato que ele ficou resfriado. Aí na sexta ele já não pôde ir, né? Eu levei ele no médico, o doutor deu atestado pra ele, né? Na quinta e na sexta. Aí hoje ele voltou. Aí hoje ele foi, ele já tá bem melhor. Ele foi. E eu percebi que ele foi bem tranquilo, foi bem animado, assim, pra escola, como ele vai sempre, né, super animado. Na hora que chegou no portão, tava querendo muito entrar. Mas entrou, eu entrei com ele, chegou lá na sala, já não ficou chorando, já pegou na mão da aluna pesquisadora dele, já ficou bonitinho, dei tchau pra ele, ele me deu tchau. Eu já senti que foi bem melhor. Por ele ter ficado sexta e o final de semana sem ir, eu achei que hoje ia ser aquele dia, né? Mas não, foi super tranquilo, graças a Deus. E é isso. A escola dele não é particular. Teve uma seguidora que me perguntou, né, se a escola dele é particular. Não, a escola dele não é particular. Escola que antigamente ela estava parada, aí eles reformou e abriu essa escolinha aqui. Mas o ruim dela é que ela só vai até o primeiro ano, é do pré-1 até o primeiro ano. Então é o último ano do Isaac lá. E eu confesso que o ano que vem eu tô bem nervosa, porque eu não sei ainda onde eu vou colocar ele. Então eu tô bem preocupada, bem nervosa, mas é uma escola que pra mim, ao meu ver, por ser nova, eu acho muito boa. Eu acho que assim a diretora é bem preocupada. Ela sempre quer saber sobre o Isaac, como que é o comportamento dele. Ela sempre tá disposta a me ajudar. Eu sempre
percebi isso desde o começo, até quando tinha as aulas online. Eu percebo, assim, que ela sempre quer saber como ajudar o Isaac. Ela sempre pergunta pra mim o que eles podem fazer pra estar ajudando, porque eu conheço o Isaac muito, né, desde quando ele nasceu. Então eu sempre percebo essa preocupação deles com o Isaac. E isso pra mim é muito bom, né? Eu me sinto bem apoiada, graças a Deus. Não, não foi a experiência que eu tive na creche, porque na creche foi uma experiência que eu não desejo pra ninguém. Já tem vídeo aqui no canal, né, da adaptação do Isaac na creche. Foi muito difícil, a gente ainda não tinha o diagnóstico, foi muito complicado. Eu chorei lágrimas de sangue quando o Isaac ia pra creche. Nossa, hoje, até hoje, só de lembrar, só de pensar, chega a me dar um aperto no meu coração, né? Foi muito difícil. Mas já na escola agora, pra mim, tá sendo mais tranquilo. Eu não gosto que ele perde aula. Esses dias que ele, né, não foi, eu já fiquei triste, porque eu não gosto que ele perde, porque eu tenho medo dele perder o foco, né, assim, chorar depois. E é isso, mas tá sendo uma bênção, graças a Deus. Eu ainda fico um pouco aflita pelo fato do Isaac não saber falar, né? O que tá acontecendo, que nem ele chega da escola e ele chega já cantando as musiquinhas da escola, chega feliz, aí eu percebo que tá tudo certo pelo comportamento dele. Mas no fundo a gente fica, né? Aí o que será que aconteceu? Será que alguém judiou, né? Alguma criança brigou e tudo? Então a gente ainda tem esse aperto por não saber o que tá acontecendo. Eu sempre pergunto pra ele, mas ele ainda não sabe me responder. Eu pergunto, né? Ai, como que foi? Aí ele, em vez de responder, ele repete a mesma pergunta que eu faço, ele repete o que eu pergunto, aí eu ainda fico naquela dúvida, né? Como que tá sendo? Mas tem algumas coisas assim que eu fico sabendo como o que tá acontecendo, porque o Isaac ele tá numa fase que ele não fala o que a gente pergunta, mas durante o dia, brincando, ele tá brincando com o carrinho, ele começa a repetir, né? Devido um pouco da ecolalia, ele começa a repetir as coisas que vão se passando na escola. Que nem esses dias mesmo ele pegou e olhou pra gente e falou assim, crianças, abrem o caderno. Abrem o caderno e começam a desenhar o papai, a mamãe e o filho. Aí eu já pensei, eu falei, a professora deve ter falado isso pra ele, por isso que ele tá falando, né? Aí esses dias ele pegou um canetão aqui em casa também e começou. Vai, Isaac, qual que é a primeira letra do seu nome? I. Aí ele já começou a falar igual a professora fala. Então tem algumas coisas que ele vai falando durante o dia que eu percebo que ele tá prestando atenção ele tá prestando atenção na aula e ele tá sabendo o que tá acontecendo. Então isso me deixa feliz. Mas o que acalma meu coração é isso, quando ele começa a repetir algumas coisas que aconteceu lá. Mas se eu começo a perguntar, ah, Isaac, e aí, o que mais que aconteceu? O que aconteceu na história? Que às vezes ele começa a contar as histórias que a professora conta lá, dos livrinhos, tudo. E eu falo, e aí, e agora? E termina, continua. Ele já trava, ele não fala. Aí eu tenho que ficar esperando a hora que ele tá falando sozinho pra mim ouvir e saber o que tá acontecendo lá, né? Eu só sei mesmo o que elas me relatam, que ele tá se adaptando bem, que ele tá ficando bem, mas dele mesmo, o que eu fico sabendo é isso, que na hora que ele começa a falar sozinho, que para muitos pode ser muito, assim, não ter muita importância, mas para mim tem todas as importâncias, porque aí eu fico sabendo o que tá se passando, né, na verdade. E é isso, gente. Eu acho que é só isso que eu tenho para falar. Se eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu falo para vocês. Mas por enquanto, para mim tá sendo muito bom. Tá sendo muito bom, eu espero que continue assim, né? E vamos acompanhando, vamos ver. Essa semana é a primeira semana, né, que ele vai a semana inteira, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, ele vai a semana inteira. Aí eu vou ter mais uma noção do comportamento dele. Mas, por enquanto,
Ele tá apresentando assim, não tá chorando muito, tá apresentando ficar lá bem. Então isso é que importa. Porque eu vou buscar ele, né? Eu falo daqui a pouquinho, mas vai demorar um pouco ainda, né? Ele sai 11 horas, aí eu vou buscar ele, vamos ver, né, como que vai ser a reação dele hoje. Eu espero que dê tudo certo. Agora eu vou dar uma limpada aqui em casa, que tá uma bagunça. Aproveitar que hoje eu acordei melhor, né? Porque é assim, um dia eu acordo ruim, no outro eu acordo boa. E hoje parece que eu não sei se vai ser aquele dia que eu vou estar boa, porque eu já acordei com bastante ânsia de vômito, né? Mas enquanto eu tô bem ainda, eu já vou aproveitar para dar uma limpada aqui, daqui a pouco fazer o almoço, né? Porque na hora que ele chega, ele já almoça e toma risperidone e já dorme. Ele já dorme. Esse horário era para ele estar dormindo, né? Que ele dormia das 8 até as 11h30, que é assim, ele toma risperidona, ele já apaga. Então, eu tenho que aproveitar esse horário que ele não tá pra limpar tudo, porque na hora que ele chega, eu já dou o remédio e ele dorme. Aí eu deixo ele dormir até umas 3 da tarde, que hoje ele já tem, hoje é segunda, ele tem fono e psicóloga. Então hoje ele tem 2 terapias, então ele tem que dormir, porque senão depois à tarde ele dá defeito nas terapias, né? Bem complicado. Aí também teve uma seguidora que perguntou pra mim qual que é os remédios que o Isaac toma, né? O Isaac tá tomando a risperidona, ele toma meia ml de manhã e 1 ml meia à noite. E também ele toma, esqueci o nome. Eu vou dar uma olhada lá, peraí. Lembrei, gente, eu fui lá ver, né? Ele toma imipramina e ele toma só de manhã. Ele toma 2 ml de manhã. E esse que ele toma é pra ansiedade. Porque o Isaac, ele andava muito ansioso, se mordendo muito, os braços dele tava demais. O pulso dele, ele mordia tanto, tanto, que ficava na carne viva, ficava tudo roxo. Então, vou deixar a foto aqui passando pra vocês. Então, tava bem difícil, aí eu conversei com a neuro passou esse remédio de ansiedade, e ele andava muito nervoso, qualquer coisinha ele batia a cabeça na parede, no chão. Nossa, ele tava muito nervoso. E a gente chegava do mercado, tudo que ele via, ele queria abrir todas as sacolas, podia ter 10 pacotes de bolacha do mesmo sabor. Ele queria abrir os 10 e pegar uma de cada pacote, não comer, tudo muito ansioso. Aí depois que ele começou a tomar esse remédio junto com a risperidona, eu senti que melhorou demais, melhorou muito. No começo, né, tem a fase da adaptação, ele demorou mais ou menos uma semana, né, para se adaptar. Essa primeira semana, eu não vou mentir, foi bem difícil, ele ficou bem nervoso, bem agitado, mexeu bastante com o organismo dele, né, assim, nessa parte emocional, ficou bem difícil, mas depois da adaptação ele melhorou muito. Ele não se mordeu mais, não se bateu mais, tá bem mais tranquilo. E é isso. Pra mim, eu achei que ajudou demais, mas eu vejo vários relatos de mães falando que esse remédio não deu certo. Uma amiga minha mesmo até me deu um medicamento desse do filho dela, porque pro filho dela não deu certo. Mas já pro Isaac, só foi difícil a fase da adaptação. Depois se deu muito bem, graças a Deus. E é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo, porque ele já tá bem grande. E qualquer dúvida, qualquer coisinha, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo pra vocês.